Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Amor é Palavra, com Cláudia Souza. Vou contar para vocês no dia de hoje mais uma história de um grande herói da Bíblia, né? E dessa vez a história de um homem que ganhou um enorme exército, né? Um exército opressor, com apenas 300 homens. Então estou falando de Gideão, né? Do juiz, um grande juiz que foi Gideão. Ele foi um destaque muito grande na Bíblia e até hoje ele é um dos juízes mais lembrados da história de Israel, né? Então, como começou a história de Gideão? Gideão, então, ele era filho de Joás, né? Ele foi um juiz de Israel que libertou um povo que estava sendo oprimido, né? Era um povo que estava sendo oprimido na época pelos midianitas. Então, Gideão, ele era um homem, né, simples, comum, mas como todo israelense, estava vivenciando, né, uma vida muito triste, onde que os midianitas saqueavam o povo de Israel, os seus gados, as suas colheitas. Então, Gideão estava muito triste, né, com tudo isso que estava acontecendo. E a história dele é uma história muito interessante, né? A gente vai ver lá em Juízes 6:11 na Bíblia, né? Que foi um período que o povo também estava vivendo uma idolatria muito grande. Eles estavam adorando, né, os deuses de Baal. Então por isso que estava havendo também essa grande opressão, porque o povo também estava em pecado. E foi aí que Deus então levanta Gideão, porque esse povo estava totalmente dominado pelos midianitas. E constantemente os hebreus, eles viviam então muito tristes com a situação. Gideão, uma fase que estava todo mundo assim, já não aguentando mais aquela vida, né? Enquanto Gideão estava embaixo de um carvalho, eles estavam malhando o trigo, né? E tudo tinha que ser escondido, né? Nessa época eles moravam muito nas montanhas, em cavernas. Tudo que eles faziam tinha que ser escondido, porque os midianitas vinham e roubavam a colheita deles, roubavam os animais, e essa opressão estava ficando cada vez mais difícil, né? E foi então que um anjo do Senhor aparece então para Gideão, quando ele estava trabalhando, né? Ele estava lá malhando o trigo dele. E o anjo do Senhor aparece para ele e fala com ele: o Senhor é contigo. E então Gideão assustou, né? Quando ele viu aquele anjo. Isso vocês vão encontrar essa parte onde que o anjo do Senhor aparece em Juízes 6, né? E o anjo do Senhor então, ele pede para que Gideão liderasse o exército de Israel para libertar o povo dos midianitas, né? E então Gideão, ele ficou assim bem tímido na hora, né? Porque ele não achava que ele era capaz de liderar um exército, até porque ele não tinha nenhuma experiência, né, como liderar um exército. Então o anjo do Senhor aparece para ele e ele, na sua humildade, fala para o anjo, como que ele poderia liderar esses midianitas se ele era o menor da casa, né? O clã dele era um dos menos importantes, né? Ele era da tribo de Manassés. Mas o anjo do Senhor convocou ele assim mesmo, né? Recebeu ele e deu a ordem, né, de que ele lideraria aquele povo. Mas como ele ainda não estava acreditando que o anjo do Senhor que estava falando com ele, então ele pediu que o anjo do Senhor esperasse que ele traria um presente para ele. E o anjo do Senhor o esperou e ele fez então uma oferta, né, para o anjo do Senhor. E o Senhor aceitou o presente dele de bom grado, né? Mas então o Gideão, ele quando Deus aceitou, o anjo do Senhor aceitou essa oferta, ele desapareceu. E Gideão, então, ordenado por Deus, pelo anjo, pediu para que ele
então destruísse o altar de Baal, que pertencia ao pai dele. Na casa dele tinha então um altar que era de oferendas a outros deuses. E Deus pediu então que ele quebrasse aquele altar e no lugar daquele altar ele construísse um altar para o Senhor, para adorar o Senhor. Então Gideão ficou um pouco com medo, né, do pai dele e daquele povo se levantar contra ele. Então ele pegou e queimou, né, esse altar e fez tudo que Deus mandou para ele de madrugada, que era quando o povo estava dormindo. E assim, por ele ter conseguido fazer isso, o pai dele percebeu então que o deus Baal era um deus mais fraco do que o nosso Deus, né? E ele então permitiu, né? E até gostou que Gideão quebrasse aquele altar. E foi assim, neste momento, que o povo então troca o nome de Gideão por Jerubaal, porque ele quebrou o altar de Baal. E ao mesmo tempo, os midianitas, eles já estavam assim, já estavam fazendo um complô para invadir, preparando para uma nova invasão em Israel. E então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele então ficou capacitado para liderar aquele povo, né, que estava sendo oprimido, um povo que estava assim, já não suportando tanto problema, né? E Gideão então começou a convocar o exército, né, que ia lutar com ele contra aqueles midianitas. E então ele separou, né, o pessoal da tribo de Manassés, que era a tribo dele. Ele chamou o pessoal da tribo de Zebulon, da tribo de Asser e da tribo de Naftali. E assim ele fez. Então ele conseguiu então juntar o povo em torno de 32 mil homens para lutar com ele contra os midianitas. Mas Gideão, ele não tinha muita experiência, como eu falei, ele não tinha muita experiência com guerra, né? Por isso ele então pede para Deus para dar um sinal para ele que se ele ia conseguir vencer essa guerra, né? Então ele pediu para Deus para que ele colocou um velo de lã no chão fora da casa e pediu para que Deus molhasse apenas aquela lã, né, deixando o chão seco. E aí no dia seguinte ele foi ver e a lã estava realmente molhada e o chão estava todo seco. Aí no dia seguinte ele pediu a Deus para dar outro sinal para ele, para que a lã, dessa vez, para que Deus então molhasse o chão e não molhasse a lã. E assim aconteceu. A lã estava seca e o chão ficou todo molhado. Então assim, Gideão descobriu que realmente Deus estava do lado dele, estava com ele, que ele ia conseguir vencer aquela guerra, né? Foi mais um sinal que Deus deu da garantia de que ele não estaria sozinho. E então Gideão juntou então aquele exército, né, que estava já com 32 mil homens, mas Deus achou aquele exército muito grande e pediu para que Gideão mandasse os covardes embora, né, para ele separar e ver quem fosse os covardes para mandar-se embora. Porque não ia adiantar lutar com 32 mil homens se tivesse um monte de covardes. Como foi, 22 mil homens covardes foram separados do exército de Gideão. Então o exército reduziu para 10 mil homens. E com esses 10 mil homens, Deus então manda Gideão separar desses 10 mil homens, 300 homens, né? Então Deus manda que ele faça um teste com aqueles homens, manda eles beberem água no lago de uma forma prudente, né? Então o Gideão ficou olhando aqueles homens beberem água, então percebeu quais eram os homens prudentes e assim foi separado os 300 homens. Então, desses 300 homens, Deus manda que Gideão formasse 3 grupos desses 300 homens, 3 grupos de 100 homens, e que esses homens levassem consigo buzinas, cântaro de barro e também tochas acesas, porque a batalha seria à noite, né? Visto que ele não ia lutar com muitos homens, e seria no vale dos midianitas. E assim aconteceu, né? Gideão juntou esses 300 homens, cada um levando consigo as buzinas, o cântaro e a tocha acesa,
E na hora que chegasse no local, Gideão pediu para que o povo fizesse tudo o que ele fosse fazer. E assim eles ficou lá esperando que Gideão ordenasse, né? E assim, quando eles chegaram no vale, então Gideão ordenou para que eles fizessem muito barulho, né? Que eles tocassem a buzina todos ao mesmo tempo, eles quebrassem os cântaros e que eles gritassem um grito de guerra, que era o grito espada do Senhor e de Gideão. Esse foi o grito de guerra deles, né? E assim o povo fez, né? Os 300 homens fizeram. E do outro lado, o exército dos medianitas ficaram com muito medo. Eles acharam que tinha muitas espadas, que eles tinham muitas espadas, muitos homens de guerra. E os medianitas começaram a correr, uns se mataram uns aos outros. E fugiram, né, da turma de Gideão. E com isso, o exército deles ficaram então desestabilizados, né? Eles ficaram tão desestabilizados que começaram então a fugir. Gideão, não conformado com isso, juntou então as outras tribos e o povo que estava com ele e mandaram que todas as tribos, né, Naftali, Asser, de Manassés, todos fossem então perseguir os líderes, né, os medianitas. E assim ele conseguiu então prender os líderes medianitas, que eram os reis, né, dos amorreus, que eram o Zeba e o Salmina. E também prendeu os filhos deles, que era Oreb e Zebe. E assim Gideão consegue então libertar o povo dele de uma forma milagrosa, né? Que conseguiu então vencer um grande exército, um simples homem, né? Que não era um homem de guerra, mas ele tinha muita coragem e muita fé. Então Deus escolheu ele, né? Para ele poder liderar esse grande exército. Então ele venceu um grande exército, esse juiz corajoso que Deus levantou naquela época. Então ele conseguiu libertar aquele povo que estava sofrendo aquelas grandes opressões, né? E aí o povo de Israel ficaram muito felizes, né, por estar libertos daquele povo e queriam colocar Gideão como rei deles. Mas Gideão lhe recusou, ele não queria ser o rei deles, né? Talvez pela baixa autoestima que ele tinha, ou porque ele não queria que o povo vivesse uma vida com monarcas, né, sendo domados de novo. A Bíblia não diz o porquê que ele não quis então ser o rei deles, mas ele aceitou como presente, né, deles, como presente dos despojos da guerra. Ele então pediu eles que dessem eles então um ciclo de ouro. E assim o povo trouxe para ele, né, todos eles reuniram e entregou para ele os pendentes de ouro dos despojos da guerra, né, que foram muito, né, e deu aproximadamente 1.600 quilos de ouro. E com esse ouro ele fez então um éfode, como se fosse um monumento, né, de ouro. Assim ele colocou então este monumento na entrada da cidade de Ofra. E com isso, ele estava utilizando aquele éfode como se fosse então uma veste sacerdotal. Mas aí, o que aconteceu? Ele, infelizmente, entrou numa armadilha fazendo esse éfode. Por quê? Era um motivo de ser algo para ser adorado sacerdotalmente, ou seja, para Deus. E o povo começou então a adorar como se fosse Baal novamente, né? E aí o que acontece? O povo volta a pecar novamente. Então, infelizmente, Gideão não teve essa maldade de que o povo precisava de ter algum ídolo para poder adorar. E assim, infelizmente, o povo volta a pecar, né, através de Gideão. Então, qual foi o legado de Gideão, né? O que aconteceu? O que foi o legado dele para nós, para os dias de hoje? O legado que ele deixou para a gente é que ele foi um homem, né, muito corajoso. Ele foi um exemplo de Deus, né? Ele foi um exemplo de que Deus não escolhe somente os homens importantes e grandes, né? Deus escolhe e usa o menor dos homens
para desempenhar papéis importantes na história, né? Sempre Deus usa homens humildes, né? Homens com o coração segundo o coração dele, homens de muita fé, de muito amor, homens que têm coragem, que tenham atitudes, né? Homens de direção, homens que realmente se preocupam com o seu povo, né? Homens que têm um coração quebrantado, que não suporta ver maldade, né? Dos opressores, dos perseguidores. Então Deus escolheu Gideão e ele deixou esse legado para nós, né? E Deus o capacitou. Então Deus sempre capacita aqueles que se acham que não são capacitados, né? Deus capacita todos aqueles que têm fé nele, que preocupam em fazer o bem, né? Mesmo às vezes a pessoa não tem um currículo, né, de coisas boas, Deus não olha isso. Deus olha o coração da pessoa, olha a fé, o que a pessoa pode fazer com as bênçãos que ele recebe. Então Gideão foi este grande juiz corajoso, de fé. E por ele ser assim, ele venceu, né? Ele venceu aquela guerra, né? Por isso que até hoje ele continua sendo reconhecido em Israel como o juiz mais importante que houve, né? Em Israel. O único que recebeu a visita pessoalmente do anjo do Senhor, né? Foi esse grande juiz Gideão. E Gideão também deixou esse legado, né? Que na época dele ele governou, né? Na época dele, mesmo ele não se sentindo um rei, né? Ele teve lá aquela terra, naquela época dele, teve a paz de 40 anos, como se ele tivesse governado, como se ele tivesse, ele julgou aquele lugar durante 40 anos. Então essa é a história de Gideão, um grande juiz da história da Bíblia, mas um grande herói da história da Bíblia, mostrando aqui que Deus capacita os incapacitados, que Deus abençoa aqueles que se acham por menores. Então Deus ele não tem acepção de pessoas. Então por isso que a gente tem que aprender aqui com a história de Gideão, a ter fé, ter paz no coração e não ser pessoas covardes, né? Ter pessoas que se preocupam com o seu povo, se preocupa com as pessoas que estão do seu lado, se preocupa com todos, né? E todas as pessoas que são pessoas que não só se preocupam consigo próprio, com certeza Deus tem um grande legado na vida dessa pessoa, não só para ela, mas ela faz a diferença dentro de todo o contexto de onde ela está. Por isso nós temos que fazer diferença em todo lugar que a gente passar, né? E pedir que Deus nos abençoe e nos ajude e nos capacite a ser pessoas boas e abençoadas, para que em todo lugar que a gente passe, a gente possa ser abençoado e abençoar aqueles que estão abençoados. Então essa é a história de Gideão. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima história, se Deus quiser. E obrigada. Não esqueça de deixar um like de vocês. Se vocês gostarem, compartilhe com alguém. E até a próxima história. Se Deus quiser, um grande beijo para vocês e obrigada.